Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos ao nosso culto deste domingo, esse momento de adoração a Deus, esse momento de comunhão. Como é bom poder estar com você, mesmo de maneira virtual, mas podendo adorar a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. É tão bom o fato de termos aprendido lá em João capítulo 4, de que não se adora mais a Deus nem no monte, nem em Jerusalém, mas em todos os lugares, porque estes são os adoradores que Deus procura, os que o adoram em espírito e em verdade. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, adorando a Deus juntos de todo o nosso coração. No culto desta noite, nós vamos ter um momento muito especial de adoração a Deus. Você vai ver a participação de vários irmãos e irmãs, como você já viu agora no prelúdio, não é? Alguns vídeos especiais de cultos passados. Nós estamos passando hoje, relembrando, né, alguns encontros, até que a gente possa estar todos juntos novamente. E também teremos um pregador especial nesta noite, o reverendo Limírio, pastor da Igreja Presbiteriana de Aguaí, vai trazer a mensagem de Deus para a gente.
e eu tenho certeza que é uma mensagem que vai abençoar muito o seu coração. São ótimas notícias para abençoar sua vida, tá bom? Quero pedir que você compartilhe agora com seus amigos no Facebook, o YouTube, coloque aí no seu WhatsApp, compartilhe este culto para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam conhecer quem Deus é, e isso eu tenho certeza que vai trazer muita esperança para o coração de todas as pessoas. Coloque também seu pedido de oração aí no chat para que a gente possa registrar e orar por você durante toda a semana, ok? Combinados? Vamos abrir a Bíblia? Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Abra sua Bíblia aí comigo. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 até o 14, diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse é um texto extenso e que vale a pena estudar versículo por versículo, porque é um texto extremamente rico. Mas, em suma, o que Paulo está fazendo aqui é dando graças a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que Paulo está adorando a Deus, a esse Deus grandioso? Por causa do seu amor. O seu amor demonstrado em Cristo Jesus. Esse Cristo que veio à terra morrer pelos nossos pecados. E essa não foi uma decisão de Deus em cima da hora como um plano B. Fica muito claro para nós nesse texto que desde a eternidade, nos santos decretos de Deus, Deus nos predestinou para sermos seus filhos, para sermos adotados em Cristo Jesus, para fazermos parte da sua família. Vamos louvar a esse Deus que nos ama com amor eterno, esse Deus grandioso que dirige e que guia a história. Vamos louvar a esse Deus de todo o nosso coração, porque Ele é um Deus grandioso. E a Ele todo o nosso louvor. Vamos orar e logo em seguida nós vamos cantar aquele hino maravilhoso do Inário Novo Cântico que se chama Deus Grandioso. Ó Pai querido, muito obrigado por esta noite. Queremos te dar graças pelo privilégio de juntos aqui adorarmos a Jesus Cristo, adorarmos ao Deus Pai, porque nos amou com amor eterno. Obrigado porque nós jamais mereceríamos tamanho amor, mas o Senhor, que é Deus, que é o Todo-Poderoso, resolveu nos amar, resolveu nos chamar a este plano eterno desde a fundação do tempo. Obrigado, Pai, por tudo. E nessa noite eu te adoro, eu te bendigo aqui junto com os meus irmãos e irmãs, que o Senhor receba no teu trono de graça todo o nosso louvor e gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos louvar a Deus.
a tua mão. Estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por seu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amém. Que Deus grandioso, que Deus que nos ama com amor eterno, que Deus é esse que controla a história e que governa os tempos. Louvado seja o nosso Deus, não é verdade? E eu quero ler com você agora um texto de Lamentações, capítulo 3, dos versículos 19 ao 21, que nos faz lembrar que esse Deus grandioso é aquele que devemos trazer à memória e alimentar a esperança. Olha o que diz esse texto, Lamentações, capítulo 3, versículo 19 até o 21, diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias escreveu essas palavras num tempo de muita aflição, num tempo em que o povo estava sendo disciplinado por Deus. E ele confessa o seu profundo sofrimento, o seu desgosto. Mas ele termina dizendo o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em momentos de muito sofrimento, em momentos de desespero, a gente é tentado a amargar e amargurar. Mas o que Jeremias nos faz aqui, nos ensina, nos aconselha é algo extraordinário, que ele está se esforçando para fazer por si mesmo e ele nos ensina a fazer também, a trazer à memória
o que dá esperança. Eu sei que muitas vezes a nossa memória, os nossos pensamentos são alimentados por tragédias, alimentados por notícias ruins. Esta série do mês de agosto de boas notícias é exatamente o que Jeremias fez no passado e nós estamos fazendo agora. Porque a tentação é nos prendermos às más notícias. Essencialmente, somos pessimistas. E o que nós estamos fazendo aqui nesses dias é trazendo à memória o que nos dá esperança. E quando a gente faz isso, a gente descobre que temos mais motivos em Deus para nos alegrar e nos encher de esperança do que notícias ruins. Porque, como os próprios poetas da Bíblia nos ensinam, há tempo para tudo, há tempo também há tempo para passar momentos ruins na vida, há tempo de choro, há tempo de dificuldade. Mas assim como o tempo ruim passa, a alegria passa, tudo passa. E esse tempo de dificuldade também já está passando, não é? Essa é a nossa grande expectativa, que ele já está passando. Mas independente da circunstância do momento atual, nossa esperança está em algo muito maior. E é isso que devemos trazer à memória. Como Paulo disse aos Efésios, agora que acabamos de ler, agora há pouco, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ama com amor que excede o tempo. Com amor, Deus já nos amava antes mesmo da fundação do mundo. Isso deve nos fazer lembrar que esse tempo, esse período de provação que estamos passando, ele é um mero detalhe. Então, vamos firmes no Senhor e trazendo à memória o que traz esperança. E qualquer pensamento ruim ou falta de fé persistente e que nós somos passivos e acoitamos isso no coração, deve ser confessado como pecado, o pecado de descrer em Deus. Eu quero convidar você a orar, a falar com Deus nesse momento e pedir a Ele: Senhor, traga à minha mente e ao meu coração aquilo que me traz esperança. E tira de mim, afasta de mim. Inclusive me ajude a mudar hábitos ruins que acabam alimentando esses pensamentos. Fale isso com Deus, peça a Ele que te ajude, te perdoe e derrame graça sobre a sua vida. Nós vamos orar por um instante, ore aí no seu lugar e enquanto nós oramos, vamos ouvir mais uma canção que nos faz pensar na esperança que temos no Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Em Deus se faz milagres, que o
nesta noite estamos muito felizes por poder receber aqui na nossa igreja, de forma virtual, mas recebendo aqui no nosso culto, o reverendo Limírio. O reverendo Limírio é pastor da Igreja Presbiteriana de Aguaí. Ele já está lá há alguns anos, eu não sei precisar quanto tempo exatamente, mas é um pastor muito amado por aquela igreja e também um pastor muito amado pelo nosso presbitério. Ele é um dos pastores mais experientes, que estão há mais tempo aqui no nosso presbitério, e para nós é um privilégio ouvir a palavra de Deus através da vida deste servo. Vamos então ouvir as boas notícias de Deus através desse servo do Senhor. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim: Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha de oliveira nova. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Amém, irmãos? Irmãos, há alguns dias atrás, ou semanas atrás, nós vimos os noticiários e uma notícia nos chamou a atenção: os casos alarmantes de coronavírus na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Esta cidade, ela pertence ao nosso presbitério. Há ali uma igreja muito vibrante nesta cidade, pastoreada pelo querido reverendo Anderson. E sentimos de Deus a necessidade de orar por aquela cidade e também por aquela igreja e pelo seu amado pastor. E ao longo desses tempos temos orado. Felizmente, sabemos que hoje a situação parece controlada na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. E nós tivemos o privilégio de sermos convidados pelo seu pastor a falar à amada igreja. E hoje nós estamos fazendo uma mensagem especial à querida igreja de Santa Cruz das Palmeiras. Privilégio muito grande falar a esses irmãos que estão vencendo, como nós, essa pandemia. Diante de tantas notícias ruins que nós temos tido, precisamos de notícias boas, de boas novas. Mas quais seriam as novas? Que notícias boas nós podemos ter? Quem observa na palavra de Deus, medita na mesma, vai sempre encontrar boas notícias, boas novas. Afinal de contas, Evangelho significa boas novas. E hoje nós vamos falar de alguém que recebeu uma boa notícia. Nesse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, nos vai mostrar um cenário muito semelhante aos nossos. Um cenário semelhante por quê? Porque nos dias em que ocorreu a maior pandemia da história. Pandemia é uma palavra composta de 2 termos gregos que significa pan, todo, demos, povo. Ou seja, é algo que atinge todo o povo. E nós sabemos que o dilúvio foi uma pandemia por quê? Porque todos do mundo sofreram com essa pandemia.
Não digo que todos foram mortos, porque Deus salvou e preservou Noé e a sua família, e também pares de animais que foram salvos através daquela arca. E nós podemos observar que depois de 40 dias ininterruptos de chuva sobre a terra, parou de chover e as águas foram minguando. Noé precisava saber se eles já podiam sair da arca para recomeçar a vida. Noé primeiramente envia um corvo, e o corvo voava, mas não voltava, até que sumiu. Depois ele envia uma pomba, aquela pomba voltou e não trouxe nada. 7 dias depois ele envia a mesma pomba, e a pomba volta com um ramo, uma folha nova de oliveira. Aí entendeu Noé que já era hora de sair da arca. Eles venceram a pandemia, eles venceram a adversidade, eles venceram o dilúvio. Essa foi a boa nova, trazida por aquela pomba, e a notícia foi dada a Noé, através daquela folha nova de oliveira. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Uma folha nova de oliveira. Uma folha nova de oliveira. O que significa essa folha nova de oliveira? O que significou a folha nova de oliveira para Noé e sua família? Primeira coisa que nós vamos observar é que aquela folha foi trazida a uma família fiel a Deus. Família de Noé, que viu a pomba trazendo aquela folha nova de oliveira. Era uma família fiel a Deus. A Bíblia fala que por causa do pecado, por causa da iniquidade, Deus decidiu dar cabo ao mundo. Mas Deus olhou para Noé e viu que Noé era um homem justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus viu que Noé era um homem íntegro. E Noé, que achou graças aos olhos do Senhor, deveria ser poupado. Assim decidiu Deus. E Deus manda Noé fazer aquela arca. Muitos poderiam entrar naquela arca. Todavia, quem entrou naquela arca foi Noé, que fez aquela arca conforme a vontade de Deus, de acordo com a determinação de Deus. Ele fez aquela arca para que a sua família fosse poupada do dilúvio, e eles entraram naquela arca. Não só ele, mas toda a sua família. Então, aquelas pessoas eram as únicas pessoas fiéis a Deus, foram as únicas pessoas que atenderam a ordem de Deus, entenderam a profecia e entraram na arca, porque eram fiéis a Deus. E isso é que é importante para cada um de nós. Nós estamos ainda passando por essa adversidade, e o povo de Deus tem que permanecer fiel a Deus, porque por maiores que sejam as adversidades, por piores que sejam as notícias, o povo de Deus tem que sempre caminhar firme, sendo fiel a Deus, confiando no Senhor e esperando pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pela ação de Deus nas suas vidas. E é assim que o povo de Deus tem que enfrentar a pandemia. Você que entrou na arca, faz parte do povo de Deus, faz parte da igreja de Deus, continue fiel, continue firme, porque Deus haverá de nos guardar dessa provação que está no mundo inteiro.
Eu me lembro da igreja de Filadélfia, que era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja que guardava a palavra de Deus e não negava o nome do Senhor. Por isso, na profecia, Deus diz que ia guardar aquela igreja da provação que viria ao mundo inteiro. E assim, nós devemos caminhar como pessoas fiéis a Deus, mesmo em meio às adversidades, como a família de Noé. A quem foi levado aquele ramo ou aquela folha nova de oliveira? A uma família atribulada. Aquela família, a família de Noé, era uma família fiel a Deus, mas era também uma família que estava passando por uma dificuldade enorme, por uma grande provação, que era aquele dilúvio. Imagina só, é verdade que aqueles que estavam fora da arca estavam numa situação pior, foi fatal o dilúvio para eles, mas aqueles que estavam dentro da arca estavam também num momento de ansiedade, de apreensão, de dificuldade. Imagina só você ficar lá, esse tempo todo que eles ficaram, longos meses, chegou a mais de um ano, aquela provação, dentre todos os momentos que eles passaram. Grande deveria ter sido a adversidade, a apreensão, e, meu amado irmão, aquela folha nova de oliveira veio em direção a eles, uma família atribulada, uma família aflita. E essa também é a mensagem que eu gostaria de deixar a você. Nós temos passado por provações. O próprio Senhor Jesus vai dizer: no mundo nós passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Você que está ansioso, deprimido, preocupado, porque essa pandemia está durando muito mais tempo do que nós imaginávamos, está apreensivo. Gostaria de dizer a você que não é porque nós somos crentes, somos fiéis a Deus, que nós vamos estar isentos de tribulações. Nós passamos por adversidades, mas não desanime, não ceda, não se entregue, mas permaneça fiel a Deus, confiando no Senhor, porque o Senhor vai trazer a você também um ramo e uma folha nova de oliveira. O Senhor tem boas notícias para você. O que podemos aprender com aquela folha nova de oliveira? Aquela folha nova de oliveira não foi levada ou trazida a Noé pelo corvo. Observe bem que antes de soltar aquela pomba, o Noé soltou um outro animal, um corvo. Quando as águas foram minguando, ele pensou: vamos ver se agora é hora de eu descer da arca. Vamos ver se as águas já baixaram. E ele solta um animal que foi um corvo. E aquele animal foi um animal errado. Vai falar: mas por que foi um animal errado? Noé queria boas notícias, notícias de livramento, notícias de que a pandemia, que o dilúvio havia acabado. Mas ele solta aquele corvo. Um corvo é um animal que se alimenta de quê? Se alimenta de carniça, se alimenta de animais mortos. Ele não ia voltar. Por quê? Porque diante daquele dilúvio, tanta gente morta, tantas pessoas mortas, tantos animais mortos, aquilo era um banquete para ele. E se ele voltasse, ele estaria trazendo a Noé carniça. E não era uma boa notícia, não era aquilo que Noé esperava. Se você quer boas notícias, se você quer se livrar da pandemia, se você quer se livrar dessa adversidade, não olhe para os corvos. Porque os corvos nunca vão trazer a você uma boa nova, uma boa notícia.
mas vão trazer a você uma notícia de morte. E o que nós estamos observando? Por que tem tanta gente deprimido, aflito, angustiado, tem tanta gente morrendo de infarto, muita gente desesperada? Por quê? Porque diante de tanta fake news, diante de tanta notícia ruim, diante de tanta notícia de morte, as pessoas estão todas angustiadas e aflitas. Por isso, não olhe para os corvos, não olhe para aqueles que são agoreiros e portadores de más notícias, e às vezes até notícias falsas. Isso nós vemos na internet, nós vemos na mídia. Não olhe para os corvos. Os corvos não vão trazer a você a notícia verdadeira, a notícia boa. Não vão dar forças para você vencer a pandemia. O que significa a folha nova de oliveira? Folha nova de oliveira é símbolo de esperança. Qual é a nova? A nova é que a pomba trouxe a Noé uma folha nova de oliveira. E o que aquela folha verdinha significava? Significava esperança. Esperança para Noé, esperança de que o dilúvio estava chegando ao fim, a esperança de que eles poderiam recomeçar. E é isso que aquela folha nova representou para Noé. Por isso que o verde é a cor da esperança, porque o verde significa vida. Quando nós olhamos para os campos e vemos, depois de uma chuva maravilhosa, vemos o verde brotar, a relva brotar, é sinônimo de esperança. Ninguém gosta de ver um campo com aqueles galhos amarelados. Todo mundo gosta de ver um campo verde, porque é sinônimo de vida. A Bíblia fala do justo, que ele no devido tempo dá o seu fruto, mas a sua folhagem não murcha. Assim é o servo de Deus, ele está sempre vivo. Essa é a nossa esperança, porque a nossa esperança não está no mundo, mas a nossa esperança está fundamentada no Deus que não pode mentir, e é a esperança de vida eterna. É uma esperança viva, como diz o apóstolo Paulo, porque a nossa esperança não se confunde, porque é amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esperança de que a terra vai fazer a semente brotar, e as folhas verdes significam sinais de que os frutos vão ser possíveis. Assim também a vida do justo, ele dá fruto. Essa é a nossa esperança. Foi essa esperança que Noé teve ao ver aquela pomba trazer aquela folha de oliveira. Depois de tanto tempo, ele viu esperança. E é essa palavra que eu gostaria de deixar a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha esperança. Examine as Escrituras e você vai ver que nelas tem palavras de vida eterna, palavras de esperança para você. Sim. O que significa a folha nova de oliveira? A folha nova de oliveira significa que o óleo não vai faltar. O que é uma oliveira? O que dá uma oliveira? Uma oliveira dá azeitona, e a azeitona produz o que? O azeite. Quando Noé recebe aquela folha nova de oliveira, ele vê que o azeite não ia faltar na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso que significa a folha nova de oliveira. E o azeite, ele era usado para cozinhar os alimentos, era usado para acender e manter acesas as lâmpadas, era usado até mesmo para a cura de feridas. Lembra da parábola do samaritano?
O azeite era também o símbolo da unção. Os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com o azeite. E o azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu me lembro quando Jesus Cristo, o ungido de Deus, Cristo significa ungido, ele é batizado, e diz a palavra de Deus que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E assim o Espírito Santo de Deus desce nas nossas vidas para nos ungir, para pregar as boas novas, para recebermos o poder, recebermos a graça, recebermos a capacitação do próprio Deus para seguirmos em frente. É isso que significa a folha nova de oliveira, que Deus está conosco e o azeite não vai nos faltar. Deus está conosco e o Espírito Santo vai curar as nossas feridas, vai iluminar as nossas lâmpadas e também vai alimentar a nossa alma. O que significa a folha nova de oliveira? Significa um recomeço, um renovo, folha nova. A terra recebeu água ao longo de todos aqueles dias. Tudo morreu, as plantas, os animais, os homens, mas depois que as águas baixaram, o que Noé viu? Uma folha nova. Significa que a terra voltou a alimentar a semente para que ela pudesse brotar e dar folhas e frutos. Olha como Deus é bom, porque a Bíblia diz que os moços caminham e se fadigam, os jovens de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão como as águias e voarão, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam no Senhor, eles tem sempre um renovo, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que todas se fizeram novas. Um dia, depois de uma grande tragédia, o profeta Jeremias recebe a seguinte mensagem do Senhor. Deus diz a Jeremias, diante daquele cenário de desolação, quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel e destruiu tudo. Deus diz para Jeremias: quero trazer à memória aquele que pode te dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não termos sido consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Nós temos que confiar num Deus de misericórdia. Estamos passando por essa adversidade, mas isso vai passar. Deus tem grandes planos para nós. Deus vai renovar as nossas vidas. A misericórdia do Senhor não vai deixar que sejamos consumidos. A misericórdia do Senhor vai nos dar esperança. A misericórdia do Senhor vai renovar as nossas vidas. É isso que significa a folha nova de oliveira. Confie nisso, acredite que a morte, o desespero, a angústia, a aflição e a derrota jamais serão as notícias principais nas nossas vidas, e sim a bandeira do Evangelho, a bandeira do poder de Deus, e sim a folha nova de oliveira, que significa vida, porque Deus tem renovado as nossas forças, Deus tem renovado as nossas vidas, Deus tem nos dado boas notícias. E certamente vamos vencer. O que significa a folha nova de oliveira? Significa vitória. Quando Noé recebe daquela pomba aquela folha de oliveira, Noé entendeu, de acordo com a palavra de Deus, que já era hora de sair da arca. Eles passaram por aqueles momentos de grande adversidade, tiveram aquela aflição, tomando conta da família, tempos difíceis,
mais difíceis até dos tempos nossos. Mas quando ele recebe aquela folha nova de oliveira, ele entendeu que Deus os poupou daquela adversidade, que Deus deu a eles o triunfo e que era hora de sair da arca. E por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja firme no caminho do Senhor, porque assim como Deus guardou Noé e sua família, Deus vai guardar você e guardar toda a sua casa. Deus vai poupar você da provação e você vai ter vitória. Olhe para a folha nova de oliveira e você vai ver que Deus vai te dar vitória. Você vai sair da arca, você vai sair do dilúvio, você vai sair da provação, você vai sair da adversidade. Deus vai te dar forças para você reconstruir. E diz a palavra de Deus que quando Noé e sua família saíram da arca, eles ergueram o altar, o arco-íris apareceu no céu e eles recomeçaram, porque era tempo de recomeçar. Sim, bendito é o Deus que sempre nos conduz em triunfo. Deus vai te dar vitória. Logo, logo, você vai sair dessa adversidade, você vai sair da arca, porque Deus, Ele é o Deus da nossa esperança. Essa é a boa notícia que eu gostaria de deixar a você hoje, meu amado irmão, minha amada irmã. Olhe para a folha nova de oliveira e você encontrará esperança, certeza de que Deus vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo. E assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. Se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo. E assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí,
com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és meu. Reverendo Limírio, muito obrigado por sua participação no nosso culto, por ter sido instrumento de Deus para edificar as nossas vidas pela santa palavra. A palavra de Deus, ela realmente traz para nós esperança, não é? E é isso que nós queremos trazer à memória nesses dias, aquilo que nos enche de esperança. Essa foi a boa notícia de hoje, bendito seja Deus por isso. E vamos orar pedindo a esse Deus que continue nos enchendo dessa santa expectativa de um novo tempo, de tempo de renovo, de tempo de vida nova, do livramento e da salvação que vem do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nesta hora eu rogo que as tuas bênçãos estejam sobre a vida do teu povo. Hoje nós aprendemos com essa história. A história, ó Deus, dessa folha da oliveira, que é expressão de novidade, de esperança, de recomeço. É o que eu te peço para a vida de cada pessoa que está me vendo agora, que o Senhor traga esse renovo, esse recomeço e essa esperança para o casamento, para o trabalho, para a vida na família, para a igreja e a sua missão. Senhor, renova-nos. Senhor, nos encha dessa santa esperança. Abençoe meus irmãos e irmãs durante esta semana. Abençoe a nossa cidade. Nos ajude, Senhor, a recomeçar. Nos ajude, Senhor, a manter as lições aprendidas, mas olhar para frente, para aquilo tudo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é esse Deus de rica e de eterna bondade. Obrigado, Deus, por não desistir de nós. Pelo contrário, obrigado por nos amar em Cristo Jesus com amor eterno. Louvado seja teu nome hoje e para todo sempre. E agora, Senhor, eu abençoo o teu povo, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Meu querido irmão e irmã, obrigado por nos acompanhar até aqui. Você que colocou aí seu pedido de oração, ao longo desta semana nós vamos orar por você. E eu quero lembrá-la que quarta-feira às 19 horas nós temos o encontro e daremos sequência às nossas boas notícias, tá bom? Temos mais boas notícias para te dar. Lembro também que todos os domingos, 11 da manhã, temos o culto infantil, papai e mamãe, titio, titia, vovó, coloquem as crianças para assistir, tá bom? E sobre a retomada dos nossos cultos presenciais, por hora nós estamos aguardando ainda as novidades, aquilo que vai ser determinado aí pelo governo do estado e também o governo do município, haja vista que infelizmente o município de Palmeiras, que faz parte da região de São João da Boa Vista, voltou para a fase laranja, ou seja, regrediu. Então a gente ainda está sem saber o que vai acontecer, né? Mas muito provavelmente por hora não vai ampliar, pelo menos é o que a gente imagina, que não haverá uma ampliação da capacidade para cultos, e o Conselho entende que enquanto a gente não chegar num número razoável, né, de permissão para o culto presencial, a gente não vai retomar. Vamos esperar para voltarmos com segurança, com tranquilidade e voltarmos de uma maneira que a gente não precise depois fechar novamente, né? Então vamos voltar definitivamente e por isso aguardamos um pouco mais. Que Deus te abençoe ricamente, tenha uma boa semana e até quarta-feira, se Deus quiser.